Olá, gente, Papo Forjado no ar para mais um episódio, sempre especial, cercado aqui de... Estou sempre acompanhado de pessoas importantes, né, especiais na minha caminhada, na sua caminhada que está nos acompanhando também. E hoje a gente vai falar sobre modelagem de cera. Já já apresento o nosso convidado, mas hoje antes vou apresentar aqui minha companheira aqui, Marcelinha, tá de novo aqui, Marcela. Bom? Muito obrigada pelo convite, Michel, como sempre. E hoje com o João, né, modelista em cera, vai mostrar pra gente um pouquinho, né, da sua trajetória e de como tudo aconteceu, né, para você, João. Sim, sim. Muito prazer. Muito prazer, obrigado por ter Igualmente feito o nosso também, convite, João. muito bom estar aqui. Quero primeiro falar aqui antes da gente entrar direto no nosso convidado, vou falar da AUX Digital. Você quer criar seu conteúdo digital, fazer uma propaganda, montar um curso, fazer um podcast, que eu sempre falo com você que não seja de joalheria. Pode fazer o contato com a gente aqui. Pode jogar aqui no nosso comentário que você está assistindo aí, eu quero mais informação, ou procurar ele aí no Instagram, que eles vão fazer, vai te dar todo o suporte, tanto interno nesse local aqui, quanto gravações externas, usando drones, usando a mais alta tecnologia. E é um ambiente muito agradável, acolhedor, você se sente bem à vontade para fazer todo o seu trabalho que você precisar aqui. E tem todo o suporte, né, de todo mundo aqui. AUX Digital. Certo. Então, e também outro parceiro nosso, que eu não... Esse tá com a gente também desde o início, que é a Luz de Lúcia. Então, assim, maior fornitura no ramo da joalheria aqui do Brasil. Então, lá você encontra cera, lá você encontra espátula, lá você encontra tudo para modelagem de cera, para orivesaria, para cravação. Então, é só entrar no site. As melhores ferramentas. As melhores ferramentas, os melhores preços, envia para todo o Brasil e a melhor condição, principalmente se você falar assim, eu vim aqui através do Papo Forjado, eles vão te dar uma condição bem bacana. Então, nosso parceiro, Luz de Lúcia, está em São Paulo, mas envia para todo o Brasil, porque eu sei que você ainda do digital sempre tem um pezinho atrás de será que eu comprar, eles vão enviar mesmo? Cara, tem a assinatura do Papo Forjado embaixo, que pode comprar, que eles enviam. Inclusive, a gente tem enviado para os nossos alunos de modelagem de cera. A gente já tem um kit aqui formado aqui para poder iniciar as nossas aulas, né? E a gente compra com eles lá e eles mandam aqui para o Rio de Janeiro. Então tem sido uma parceria bem bacana, bem honesta, bem responsável. Então, já sabe, ó, clica aqui. Clica não, tira a foto daqui que ele vai jogar direto para o site deles. Beleza? Então vamos falar com o homem aqui? Vamos. Bora. Então esse é o João Carlos. Conheço o João Carlos já há algum tempo já. Não é já tanto tempo assim, né? Já fiz algumas aulas com ele há um tempinho atrás. Isso a gente está falando em torno de 14 anos atrás, onde a gente fazia modelagem de cera. Era para poucos e ainda é para poucos ainda. Até porque é difícil arrumar quem ensine, e ainda mais da maneira que ele ensina. Com qualidade, né? Com qualidade, com cuidado, de fato, querer contar o segredo do nosso trabalho. Ensinar o pulo do gato. Ensinar o pulo do gato. Que é o diferencial. Certo? Então, queria que você pudesse se apresentar para nossa audiência e mais uma vez agradecer aqui por ter aceito o nosso convite. Bem, eu agradeço ao Michel por estar aqui hoje, né? Uma alegria. Eu desejo para todos aqueles que estão nos assistindo que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa dar um incentivo e que as pessoas possam, quem sabe, descobrir um caminho novo nas suas vidas profissionais. Tá? Então, é com muita alegria que eu estou aqui, Michel. Isso aí. Então, vamos começar aqui a perguntar do início. Assim, hoje a gente tem a nossa escola, que também agora já tem o nosso curso de modelagem de cera, mas nem sempre foi assim, né? Era assim, a questão de você aprender o ofício, né? Seja da orivesaria, seja da modelagem, seja da cravação, normalmente era passado de pai para filho, né? Então alguém ali muito próximo. Como é que foi, assim, a sua chegada na orivesaria? Como é que foi o seu início na orivesaria?
Passa pra gente aí. Bem, o meu início na joalheria se deu há um bom tempo, né? Então, Não vai perguntar, Nem né? tanto, é. Faz E eu trabalhava com escultura de... Naquela época tinha aquelas coisas de que esculpia prédio, fachada de prédios antigos. Eu fazia esse tipo de escultura. Meu tio, que era ourives, ele viu e aí ele foi, pediu para mim fazer um teste lá na Italy Joias, uma joalheria que era do André Cialon. E eu fui lá, fiz o teste e deu certo, né? Então eu tive apenas que interpretar a coisa que era de madeira para cera, né? E aí eu passei a trabalhar com cera, né? Eu era ferroviário, aí comecei a receber convites do meu ex-patrão, né? Demorei muito, que eu achava que o meu emprego era um emprego garantido, né? Mas no final a proposta foi tão boa que eu cedi e eu comecei então a trabalhar com modelagem em cera. saiu da madeira, você fazia o trabalho na madeira, esculpia, né, na madeira, e foi pra cera. Você não tinha trabalhado ainda com cera antes? Sim, eu fiz poucas esculturas em madeira, né? E eu nunca tinha ouvido falar de modelagem em cera. E aí, resultado, eu fiquei conhecendo com o André Cialon, uma pessoa fantástica na joalheria, já é falecido, né? Mas ele tinha uma mentalidade muito legal, né, em termos de modelos. A gente modelava em tudo, a gente modelava em cera, modelava com sementes, até com isopor, derretendo o isopor ali, a gente modelava, né? bacana. Não conhecia a modelagem em cera, mas eu me apaixonei e estou até hoje aqui, né? Eu modelo em cera e também ministro aula de modelagem em cera. E deixa eu te perguntar, João, quais foram os seus maiores desafios, né, para você, no aprendizado ao longo desse tempo de carreira? Quais foram os seus maiores desafios? Bem, eu tive alguns desafios, mas porque não existia naquele tempo, né? Preste atenção que eu não sou da época dos dinossauros. Não, mas Não existia naquele tempo Uhum. modelista em cera. Era apenas um rapaz que modelava nos Estados Unidos, né? Ele fazia as coisas para o meu ex-patrão, né? Então, eu tive muita coisa que descobrir, né? E descobrindo, e nós éramos muito pesquisadores, Autodidatas, né? A gente, no tempo, era autodidata, porque não Autodidata. havia Foram os pioneiros, na verdade. nada. Pioneiro, isso aí. É. Eu acredito que sim. Os pioneiros. Bacana isso. Então a gente foi desenvolvendo aos poucos as técnicas. técnicas, né? E sempre aprendendo todo dia, né? Que até hoje a gente aprende, né? Exatamente. E isso assim, notável, né? A gente que conhece o seu trabalho, que você tem essa veia artística, né? Esse dom. Você acredita Sim. que é um Nasceu com dom você. que Deus te deu, né? Eu acredito que é um dom, embora eu também acredito muito, né? Que é aquela pessoa que não tem aquele talento tão, né, Aflorado. acurado, que com passo a passo, com um método, essa pessoa também consegue. No meu caso, trata-se, eu acredito mesmo que um talento Nato. nato. E meu pai, ele era carpinteiro, era muito habilidoso. Então ele passou para mim esse conhecimento, né? É. E foi muito bom. Eu brigava muito com meu pai, porque eu pegava as ferramentas dele escondido, né, de carpintaria, e começava a fazer carrinho, fazer coisas com as ferramentas, né? E ele te incentivava? Meu pai brigava comigo. Minha- Normalmente eu estragava as ferramentas. então tá o motivo. E aí a gente entra nesse ponto também, assim, já que a gente tá falando assim de estragar as ferramentas, porque na verdade você não deveria nem ter as ferramentas
própria para isso. Sim. Como você era pioneiro, assim, e de fato era que e as coisas vão se desenvolvendo com o tempo. Como é que foi? Como é que você viu assim essa evolução? Apesar que que não seja importante, assim, até pelo contrário, cada ferramenta é mais se tem a sua importância. Mas não são tantas ferramentas que você usa para poder você esculpir, né, na cera. Então você usa a questão da espátula, as brocas, né? Vai me ajudando. Arco de serra. Algumas ferramentas que são de ourives, a gente também usa na... Compasso. Compasso. Tudo isso a gente utiliza, né? Então a pergunta foi... A evolução das ferramentas, como é que você viu, assim? Que hoje acaba que vocês fizeram as coisas se aperfeiçoando. A necessidade de uma ferramenta para outra, né? Sim, sim. Para você ter uma ideia de como era, a gente não tinha essa cera Ferris que a gente compra, né? Uhum. Não existia. E aí você usava? Tinha apenas a cera de fundição. É aquela cera de injetar, né? Uhum. Então, o que acontecia? Eu trabalhava com aquele tipo de cera. Aquela cera que gruda na ferramenta, que é horrível. Né? Não é própria. Mais tarde surgiu a cera Ferris, né? E essa cera roxa. Então, essa cera nos permitia limar, nos permitia serrar e facilitou muito para nós, né? Mas no início a gente começou com cera de injeção mesmo, né? Uhum. E aí nós fomos aprendendo, de acordo com a necessidade, a gente surgiu uma ferramenta, né? Vocês criavam ferramentas? A gente criou muitas ferramentas, né? E adaptou outras, né? Adaptou e a gente foi vendo o que prestava, o que não prestava, né? Então, basicamente, para trabalhar com a cera de injeção, a gente usava a espátula, né? Usar a broca ali, a broca emplasta tudo. Agora você fala de ferramenta para ourivesaria, mas a ferramenta para odontologia também, né? Acredito que quando vem aquela espátula, devia ser um sonho para vocês pegar abrir ali várias espátulazinhas, cada um com uma pontinha diferente, né? Para você poder ir raspando. Sim, sim. E normalmente, sem querer denegrir, as ferramentas feitas para cera normalmente são bem difíceis de trabalhar com cera, viu? A gente sempre busca nas ferramentas de ourives, a gente tem um aporte melhor para a gente fazer a modelagem, né? Uhum. Bacana, as coisas vai evoluindo. Bacana. E aí, sim, hoje a gente tem quando tu falou da cera roxa, né? Tem uma que é específica para fazer em bloco, em quadrada, outra é mais chapada, outra é em tubo, né? E isso vai facilitando demais o trabalho, né? Hoje a gente tem uma variedade de cera e, pelo que eu sei, a gente já tem até uma cera da cor do ouro, da cor da prata lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não vi, né? Isso é para facilitar a visualização da peça pronta, né? Era muito difícil conseguir a cera. Você tinha que entrar em contato com os Estados Unidos, né? E só mesmo quem sabia inglês, quem tinha uma empresa, que conseguia. Então, hoje em dia é mais fácil também. Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil conseguir. Até para importar é mais fácil. Então, muitas vezes eu chorava para alguém trazer alguém viajava, traz uma cera para mim. Então, basicamente, quem está começando agora vai... Privilegiado. É privilegiado. São privilegiados, é só chegar na loja ali e pedir. Quem começa agora na modelagem. Tem a cera, né? E você tá falando assim, que é um tempo que hoje a turma, nova geração, não tem noção, né? Porque antigamente a gente queria seja uma fieira para ourives, seja uma cera para modelista, você tinha que ter um amigo que estava indo para os Estados Unidos para ele poder trazer. Sim. Tinha a importação, do jeito que a gente coloca hoje na Shopee. Na Shopee, é verdade. Ou você entrar no site da Luiz de Lúcia e comprar já tudo ali. Também. Não tem, tá ligado? Então era tempos
difíceis, né, entendeu? Imagina então que a gente às vezes ficava na mão do determinados clientes, só ele tinha cera, você vai fazer para mim, não vai fazer para ninguém. Caramba, Tinha já essa tinha isso. recomendação, né? Então o que eu fazia? Eu fazia o modelo para ele, né? E ao limar, ia caindo a cera na banca, a poeira, aquela E você coisa. catava a cera. Eu catava e ainda misturava com a cera de carnaúba para poder ter cera para trabalhar. Mas Assim até eu hoje fui, né? pode fazer isso? É tranquilo? É horrível, viu? É porque você, assim, hoje o nosso tempo, assim, eu acho que a gente passa a valorizar muito o nosso tempo. E o tempo é Sim. dinheiro. E aí você começa a fazer um negócio reaproveitado, o negócio não vai ficar bom. E você vai ter que Sim. refazer de novo. E o Entendi. cliente mais exigente Hoje em não dia não vai precisa gostar, entendeu? disso. Eu acho que a gente tem uma facilidade tão grande. Sim. Até Hoje, porque também nem é tão caro. Eu tô tentando até entrar aqui no site aqui, eu vou pedir. hoje. Vai entrar no site da Luz de Luz, você consegue entrar aí, e aí colocar modelagem de cera. E ali você vai ver As os tools, ferramentas, as ferramentas bem mais assim, não é caro. Tá Sim. ligado? Então dá pra você. Não, É um não é. investimento, você pode começar com um investimento É. pequeno. Isso. E hoje Basicamente. você tem uma vantagem que você não aproveita o pó. Eu Uhum. aproveitava porque Porque não tinha muito não acesso. tinha acesso à cera, né? Sim. Mas você não aproveita o pó porque você lima, ele fica cheio de resíduo, cheio de metal É. e tal, né? Mas você aproveita os pedaços que você serra da cera. Entendi. Aí você tem Maiores, né? tem a possibilidade de derreter e fazer um outro bloco, né? Uhum. E você tem uma variedade maior. Você tem para aliança, cera própria para aliança, você tem para anel quadrado, você tem blocos enormes, você tem blocos fatiados. Que já são feitos. Tudo isso É. o pessoal de hoje tem à disposição. Foi evoluindo, né? Foi Foi evoluindo com o muito, tempo. Exatamente. E aí, aqui, por exemplo, aqui tá. É esse aqui? Não é essa cera aqui, não. Vai descendo, vai descendo. Essa não é esse tipo de cera. Essa é cera de injeção usada na fundição. Sobe mais um pouquinho só. Não, é tudo pra. Essa daqui, no caso, são para fazer. Parece que os tubos da árvore. Uhum. Da fundição, Essa é de né? fundição. Não é Tem essa, vários não. tamanhos, né? Também. Vou tentar depois achar aqui. Bota aqui no joalheria aqui. Limas, polimento, motores. Isso aí a gente vai ter que. Fundição. Eu vou tentar achar aqui e vou mandar pra você. Vou tentar achar aqui e mando pra você. Depois a gente corta. Mas assim, de fato é um tempo, graças a Deus, é um tempo diferente. E a gente vê o quanto que o mundo tem evoluído. Mas essas técnicas, né, que a gente precisa ser valorizado, eu acho. Né? Sim. Então a gente, assim, para quem está iniciando, não é nem assim, um curso desse. O bom é que as ferramentas não hoje, com essa facilidade, não são caras para você poder iniciar um curso. Eu tentando pegar aqui, mas um tubo que você vai conseguir fazer talvez pelo menos uns 10 anéis custa R$80, entendeu? Então, É bem Sim, acessível, na bem verdade. acessível, entendeu? Aí as ferramentas, assim, duram pra vida toda, né? Então você consegue... Dura pra vida toda mesmo as ferramentas? Bom, depois eu vou mostrar as minhas. Aí você vai ver como elas são antigas, né? Mas são as melhores, eu não tenho dúvidas disso. Sim, porque a ferramenta ela combina contigo, né? E você lida com ela É seu encaixe tanto perfeito. tempo, então você habitua com ela, É né? verdade. E a ferramenta com a modelagem em cera, ela tem pouco desgaste. Ela não tem... Ela dura mais, porque a cera é um metal, aliás, uma coisa macia, né? Não é Macia. igual o metal, que é rígido, né? Que não desgasta mais a sua ferramenta. Não desgasta. Então você tem Uma durabilidade ferramenta maior. para mais tempo e você tem um investimento que não é tão caro, Tão né? caro. Tão É. E caro. aí, pra você entender o processo, a gente faz a peça na cera e aí depois a gente manda tirar a fundição dela, entendeu? Então, e para depois ser apurada e polida. Mas é um processo que até, por exemplo, você vai fazer, quero um modelo. Então, antigamente a gente fazia o quê? Fazia um modelo em prata para poder trabalhar e
E a cera, ela permite você ir trabalhando, moldando ela melhor dependendo da peça, né? E aí, como o mestre tava falando aqui com a gente, ele falou isso pra mim e eu fiquei com isso na cabeça, que a peça, normalmente uma joia, você vai construindo o quê? De pequeno, de dentro pra fora, né? Vai construindo ela. Já a modelagem de cera, não. Você vai desbastando e vai de fora pra dentro, né? Fora para dentro. Eu costumo dizer para os meus alunos que num bloco de cera pode estar a sua riqueza, né? Pode estar. E de repente um anel vai vender centenas de anéis, milhares de anéis, né? A partir de um modelo, né? E tá ali dentro da cera. E é muito simples de conseguir ficar rico. É só tirar esse anel aí de dentro da cera. Isso é verdade. Deixa eu te perguntar, como é que você vê hoje o papel da modelagem de cera no ramo da ourivesaria, né? Da joalheria? joalheria. Qual é o papel que você acha que ela tem hoje? E, se for o caso, até da gente pensar assim, cara, hoje é assim, ontem era assim. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Tempos atrás, a modelagem de cera era mais exclusiva, né? Hoje ela compete com o 3D, né? Então, mas as duas vertentes aí, tanto o 3D quanto a modelagem em cera, elas têm uma especificidade, né? Que elas não vão terminar, uma não vai sobrepor a outra. Tem a sua importância, tem seu e papel. acabar com a outra, né? Então você tem a parte do 3D, que é uma coisa técnica, matemática, Mais moderna, né? moderna, uma coisa da tecnologia. Mas você tem a modelagem em cera, que tem o toque da mão humana, né? Tem a habilidade do artista. Faz E toda a diferença. ainda não se construiu uma máquina que se compare à mão do ser humano, né? Uhum. Aquele rastro que a mão do ser humano deixa. Ainda não vi. Pode ser que mais tarde, mas Mas então continua agora muito não. importante na joalheria. Continua importante, né? Especialmente para joias autorais. Sim, né? sim. Para quem faz joia autoral, eu tenho clientes que não trabalham com 3D de jeito nenhum, né? Pode citar o nome? Não, fica à vontade. Não, né? Então, mas assim, é justamente isso. Por exemplo, ontem eu vou fazer uma comparação que talvez não ajuda a gente só a pensar, né? Por exemplo, ontem a gente pegou uma encomenda de fazer uma joia com a moissanite, que é Sim. uma pedra belíssima também. Só que como hoje o pessoal fala que é um diamante produzido num laboratório. Sim, Ele tem a sua beleza, tem o seu papel, como o diamante não deixou de ter o papel dele. Tá entendendo? Então, assim, é justamente acho que você tá falando aqui. São duas coisas que possam, no final, ser parecidas, mas cada um tem o seu valor. Lugar, tem tá o seu entendendo? Tem o valor. seu lugar, entendeu? Tem Então, o seu lugar. Uma vez eu fui convidado, quando eu fui na Fenígia, eu fui convidado por um joalheiro lá de Cotia. E ele queria dar um toque diferente na produção dele. Então quando cheguei lá, que ele abriu aquele mostruário todo, ele abriu tudo ali na minha frente. Tudo igual. Parece tudo igual. Porque a mesma perfeição, aquele polimento bonito, aquilo tudo perfeitinho, aquilo tudo legal, né? E no final, com o olhar assim, parece que é tudo a mesma coisa, né? Aí eu pensei assim, precisa de um toque da mão do ser humano, um toque né? Isso aí poderia dar uma diferença, enriquecer mais a modelagem, né? As joias dele, né? Isso, Marcelo, é tipo assim, o que vai fazer a total diferença. E para muitos pode parecer que assim, é uma desvalorização ou perdeu a sua importância. Para outros, isso vai ter, na verdade, um valor ainda maior. E um diferencial também. Que é cada vez, justamente,
esse toque humano, esses detalhes que só você ali na mão consegue fazer, né? Você pode ter a ferramenta que for, mas o que vai valer no final é a criatividade do profissional, né? Você pode ter uma ferramenta espetacular, maravilhosa, perfeita, mas você vai usá-la de tal maneira que você vai obter uma coisa que não é legal, né? Que não é bonita, né? Então, eu acredito que quem vier a trabalhar com a modelagem em cera, ela vai ter assim um universo pela frente de possibilidades de criação extraordinário, porque ele vai poder derreter aquela cera, ele vai poder limar, ele vai poder, né, pegar um pouco de pó, jogar ali, enfim, ele vai poder brincar com essa cera de várias maneiras. Então eu acredito que, aliás, eu tenho certeza que a cera não está fora de moda e ela não vai sair de cena tão cedo. Tudo bem. E, assim, ele vai falando assim, a gente vai passando uma página pra gente. Muito. E eu acho que é muito em função desse próprio serviço, que quando ele vai... o professor vai falando aqui pra gente, que é assim, o trabalho de paciência que a pessoa vai exercitando, de você ir transformando. Eu acho que esse emocional, aí é uma pergunta que eu faço pra você. Tu acha que isso é quase como uma terapia, né? Para os seus alunos, para aquele que te acompanha. Essa parte que você transmite pra gente, acho que é muito daquilo que você faz. E eu acho que é também para quem que busca esse tipo de serviço, acho que tem uma vida mais em paz, né, também. Você tocou numa coisa interessante, né? Eu construí a minha casa com modelo em cera, modelagem em cera. Na época eu tinha que fazer 30 modelos por semana. 30. E qual é a condição essencial para você modelar? É você estar em paz, né? E eu não poderia fumar maconha, né? Não faz parte do meu... para ficar zen, né? Sim, sim. Então eu tinha que ficar em paz para mim poder fazer a modelagem. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha cheque... Anda muito no microfone. Não, tá de boa. Eu tinha cheque para vencer, Cheque pra cobrança. Minha família estava vivendo na casa da minha mãe. Eu tinha que trazer a família. Enfim, eu tinha milhões de problemas na cabeça. Mas eu tinha que manter passo a passo. Assim, eu acho que a olivesaria e também a modelagem em cera. Se você der uma bobeira, você derrete tudo, acabou. Tem que fazer de novo. Isso é uma verdade. Né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu penso que é sim uma terapia. Eu, por exemplo, às vezes pego alunos que eles vêm da olivesaria, né? Martelo, força para puxar o fio, mas chega ali ele precisa acariciar a cera, precisa ir com carinho, né? Eu falo assim, a cera é a sua namorada ou o seu namorado, né? Então isso aí eu acredito que faz que traz para a pessoa um autocontrole, né? Um autocontrole muito bom. Quando você fala até autocontrole, assim, pensando nessa questão de aplicação, é também de não passar dos limites. Porque justamente como tu falou, se a gente lima demais, lixa demais, vai ficar fino, vai abrir o buraco. Então, assim do aro, né? Então a gente precisa ter essa paciência, essa organização. São coisas que é tratado para nossa vida, né? Quando eu falo assim, hoje os nossos alunos, eles vêm... Hoje é bem mesclado, já falei isso em outras vezes. A gente tem a turma que procura a gente por um fim financeiro, que é uma profissão, né, para a vida, tá tentando buscar isso. Tem aquele que gosta, é um hobby, quer fazer, e tem aquele que é por terapia. Como se fosse bem mesclado mesmo. 33% de cada um é isso aqui, né? No meu público, dos meus alunos. Então, 30% de um, 30% de outro, 30% de outro, né? Vai dar 90, então 30, faz 33, o cara vai completar os 100. E outros vêm porque
é obrigado a vir. É obrigado. Ama a gente, gosta da Não gente. foi meu caso. Certo? Então, assim, mas essa questão da aplicação que a gente faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia, eu acho que ajuda também a Na vida, modelar a pessoa, né, Daniel? com certeza modela, porque imagine você ter milhões de coisas para fazer e você tem que parar tudo e se concentrar na sua joia, na sua criação, né? Isso é uma coisa que vai gerar dentro de você domínio próprio, né? Você vai ter mais controle, vai ter mais equilíbrio. É. Eu penso assim, né? Que a joalheria, a modelagem também traz isso para a pessoa que faz, né? Uhum. Eu me lembro quando eu fui fazer aula com eles, ô Marcelo, eu fiz uma coruja, né? Uma corujinha desse tamanhozinho assim, cara. E ele pegou a barra assim, eu falei, cara, não tem nem noção como que eu vou começar a fazer isso. E eu achei que eu não ia conseguir fazer. E aí eu queria falar sobre isso, qual a importância do professor. Do aluno entender que ele precisa ser instruído e ali fazendo esse passo a passo. Que foi como a gente falou no início, a gente falou que você é um homem abençoado por Deus, que tem o seu dom, né, que Deus te deu de manuseio, dom artístico, não só para modelagem de cera, mas por algumas outras habilidades. Mas acredita muito nesse passo a passo, a importância do professor, de você poder capacitar as pessoas a fazer aquilo que você quer. Precisa, claro, que o aluno aceite, né? Queira fazer, tenha a vontade de fazer. Mas eu queria que você pudesse falar disso, dessa relação professor-aluno, a importância que o professor tem hoje para poder fazer a coisa acontecer, né? Guiar. Sim, sim. Bom, quando a gente fala de dom, parece que é uma coisa divina que caiu na sua cabeça e te fez capaz de uma hora para outra, né? É mais ou menos assim o dom, né? Você nasceu jogando bola, nasceu fazendo isso, fazendo aquilo, mas não é, né? Tem o passo a passo, o caminho, para você caminhar para chegar no objetivo, Sim. né? E é esse passo a passo que é importante na vida do estudante, na vida do aluno. Então é aí que entra o professor, porque você não precisa ser o João Carlos, né? Que não tinha conhecimento, aquela profissão não estava ainda né, em voga, né? E eu tinha que pesquisar tudo, tinha que procurar, tinha que. Agora você tem vários professores e professores muito bons, né? Que já caminharam já fizeram a sua trilha. Uhum. Aí eu pergunto, você vai querer começar de novo sem fazer nada ou você vai procurar uma pessoa dessa para te instruir, te passar aquilo que ela já aprendeu, né? Então, o professor, no meu modo de ver, é fundamental, Fundamental. né, para poder passar o seu conhecimento, né? Porque ninguém faz as coisas sozinho, né? A gente precisa sempre de alguém que já sabe fazer para nos ensinar, Até né? porque o caminho é muito mais difícil quando você faz sozinho. Você bem sabe disso, né? Porque você começou como pioneiro, foi tudo mais difícil para você e agora você ajudando os outros fica mais fácil. E tem uma coisa, mesmo o professor, às vezes ele se torna um aluno, viu? Sim, sim. Sim, o tempo todo aprendendo. Porque eu já aprendi muitas coisas com um aluno. Eu tenho uma aluna que ela estava com uma dificuldade com a cera, ela resolveu ferver a cera. Aí a cera ficou mais maleável, ficou mole, meio. Falei assim, isso aí interessa. Hoje em dia eu ensino para os alunos, ó, você vai fazer um anel, uma pedra ali, vai jogar metal, jogar cera líquida em cima, né? Aquilo endurece. Depois, quando você vai tirar a pedra, não sai mais. Mas aí a gente vai lá, pega uma panela, acende o fogo, bota um pouquinho de alho e a gente vai e ferve ali, aí puxa a pedra do lugar, né? Isso aí. Então isso aí, quem me ensinou isso foi a aluna que me ensinou, né? Olha que bacana. Então, mesmo um aluno, ele pode ser um mestre, né? Tem horas que ele vai ser um mestre, seu mestre.
né? Isso é importante. O aprendizado nunca acaba, né? Você tá todo dia aprendendo um pouquinho alguma coisa. Todo dia, Todo dia. aprendendo um pouquinho, né? Isso é uma verdade. Só fiquei na dúvida do negócio. O alho entra também mesmo? O alho não. Eu falei de brincadeira, né? Será que tem alguém acreditando que a gente põe alho pra... Não sei. Não, né? Eu vou falar assim, existem algumas técnicas tão assim que o pessoal vai colocando de experiência. É. É porque quando fala de Ó, eu vou só falar o seguinte, não precisa botar alho não, é brincadeira. só se você pôr na panela pra botar o arroz e fazer a comida lá enquanto vai fazendo outras coisas aqui, né? Mas eu queria falar sobre justamente essa experiência sua com os alunos. Assim, Sim. Eu acredito que nesse tempo, assim, alguns alunos tenham marcado já essa experiência de aprendizado, mas outras que te deram orgulho, outra que te ensinou outras coisas também. Certo? Bota no silencioso. Bota aí pra mim que eu não... Ajudei. Bota no bolso. Você vai salvar a parte que ia cortar? Colocar dentro da bolsa. Tranquilo. Então vamos lá, vou perguntar aqui de novo. Sim, pode perguntar. Então, assim, eu queria que você, aproveitando falando dos alunos, essa sua experiência com o aluno, né, interação com os alunos, pudesse falar dos seus alunos, a sua experiência daqueles que mais marcaram, seja numa situação que te deu orgulho mesmo de você ver uma pessoa que começou e aí chegou onde chegou, ou fez uma peça especial que você mesmo falou assim, cara, que bacana o aluno ter chegado nesse ponto, ou justamente essa troca, né, no dia a dia. Eu tenho certeza que alguns alunos te marcaram nessa sua caminhada, né? Sim, é claro que marcaram. Você tem aquele aluno que ele passa rápido, né? Ele quer apenas aquele curso básico, mas tem aqueles alunos que querem se aprofundar mais, né? E querem seguir uma caminhada mais longa dentro da modelagem, né? E eu já tive alunos que me surpreenderam, né? Não consigo lembrar o nome de alguns, mas realmente eles fizeram coisas extraordinárias, né? Porque eu acredito que a modelagem a gente consegue ter uma eficiência maior quando a gente bota a cabeça para funcionar, né? Então, quando o aluno ele fica querendo seguir o passo a passo apenas, ele tem uma caminhada até determinado ponto. Mas quando o aluno ele quer avançar e ele é curioso e ele vai buscando conhecimento, vai se formando, quando ele chega em casa e começa a tentar fazer coisas com a cera, joias com a cera, esse aluno ele vai mais na frente, né? Eu me surpreendi com alguns alunos, sim, porque eles fizeram peças, fizeram coisas assim que eu começava a pensar assim, poxa, esse é aquele mesmo que tinha dificuldade de pegar na lima, né? Tinha dificuldade de serrar, né? Aí, de repente, então, realmente tive muita surpresa, grata surpresa com os alunos, né? Quando a pessoa começa a gostar do que está fazendo, parece que a coisa flui melhor. Hoje eu participo de exposições. Pode falar? Pode, deve. Da Rita Santos, né? Então, parceiro, teve aqui com a gente. A Rita é uma parceira, eu dou aula lá no curso da Rita e ela é uma mestra. O ambiente lá é maravilhoso, acredito que o daqui também. Também, né? Aqui é maravilhoso, eu posso então, falar com propriedade. Lá tive alunos bem legais, eu pedi o fio da meada, viu? Eu falei demais. Nada, tranquilo. Não, ele estava falando justamente da sua relação com os seus alunos, a sua experiência com os alunos, né? O relacionamento é muito bom, porque a gente constrói um relacionamento não apenas profissional,
mas a gente tenta passar amizade, Com certeza. a gente conversa, né? A gente vai conhecendo o aluno, ver o que ele faz, né? Ver de onde que ele veio e por aí e tal, né? Então a gente tem um relacionamento muito legal, aluno-professor, né? Uma interação, né? E no final ela solidifica, né? A instrução, né? Que é dada no curso. Uhum. E o- Pode falar. Não pode falar. Não, eu só ia perguntar pra ele, né? O que você diria pra alguém assim que tá começando agora e acha que não tem muito talento, mas gostaria muito de fazer um curso com você? Eu diria o seguinte, o processo, o método da modelagem em cera, ele permite exatamente isso, que a pessoa comece do zero Sim. e vá seguindo o seu caminho, né? É um passo depois do outro, né? Uma etapa depois da outra. E ela pode não ter a habilidade toda manual, né? Inicialmente, né? Não precisa, porque senão o curso seria somente para os Pros bem dotados. bem dotados, pros... Então ela pode sim não conhecer nada da joalheria, mas a pessoa eu quero fazer isso. Então ela vai ter aqui conosco, né, o passo a passo, né? Porque tudo começa do primeiro degrau, não adianta querer. Nem mesmo quem tem um talento extraordinário vai chegar no último degrau assim de uma vez só. E você deixa o aluno bem à vontade, né? Pra ele ir aprendendo aos pouquinhos ali como é que funciona. Ele fica à vontade, né? Nós temos um método de trabalho que a gente começa com uma aliança. O primeiro passo do aluno é uma aliança. Antigamente eu começava com anel quadrado, mas o aluno sofria demais e desistia, né? Então hoje a gente começa com uma aliança, depois vai o anel bombeiro, depois teste, vai o anel... depois a prova. Depois a prova, Isso, Não tem como dar a prova primeiro. Porque o aluno, ele precisa se ambientar com a Sim. ferramenta, precisa se ambientar com o tipo de material. Às vezes ele vem da ourivesaria, acostumado a martelar tudo, né? A cera já não pode martelar, a não ser quando o aluno está com muita raiva e o negócio... É destruída. né? Mas às vezes ele vem com essa coisa né? A mão um pouco... Quando vem da ourivesaria, né? Então nesse caso você começa a trabalhar com ele, né? Sim, Olha, sim. não é bem assim. lá o aluno serra assim, né? Ah, Aqui a gente encosta e serra. bem de levinho. E como eu disse, tem que fazer da cera a namorada, ou a esposa no meu caso, né? Porque tem que ser com muito tato, muito carinho, e senão você quebra aquilo que você está, né? Mas isso não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível. Qualquer pessoa que queira aprender a modelar, ela pode começar e eu tenho certeza que ela vai chegar a um bom termo. Então, se você refizesse a pergunta e ele ia responder assim: se inscreva hoje mesmo no curso de modelagem de cera na escola Miele Joias, que é onde a gente agora vai começar essa parceria, né, de a gente poder estar, a novidade de João Carlos poder estar aqui, se mexe aqui, poder estar dividindo o seu conhecimento com os nossos alunos. Então, a partir de agora ele é nosso também. Certo? Então, quem está aqui por Niterói, quem está aqui próximo, quiser fazer com a gente. Também, do porque Rio, eu venho de longe, eu venho sempre. Ele tá aqui com a gente poder participando ter essa oportunidade com investimento não tão alto, né, de você poder comprar suas ferramentas. Que hoje, quando a gente fala até assim, hoje se faz muita comparação do 3D para a questão da modelagem de cera, mas hoje uma modelagem em resina de 3D é R$80. É muito caro. Só assim, a impressão, né? Na verdade. O investimento é bem mais então, alto. você precisa de um mega computador para poder fazer. E Sim. aqui você só precisa ter o suficiente a esse homem aqui. Dele poder te ensinar, você modelar carreira, as suas joias, né? Então isso vai te trazer
um conhecimento muito, muito amplo e também acrescentar na sua vida. Então a gente agora tá junto, né? Sim, estamos juntos. Você falou uma coisa importante. Não há muito tempo atrás, né? O profissional Orives, você sentava às vezes na banca ao lado, né? De um profissional antigo, né? Se alguém sentasse ao lado da banca dele, ele fechava a banca Fechava a banca. para você não ver. É Porque mesmo? aquilo era de uma casta, né? E chegavam todos cheios de todo interno, todo bonitão e tal, né? E você sentava ao lado, ele fechava a banca e parava de trabalhar para você não ver, né? Então, disso daí resultou uma geração de apuradores. E eles só sabem limar, lixar, polir. E aquele conhecimento todo de orivesaria, aquele conhecimento excelente, ele praticamente se perdeu, né? Então, tudo aquilo que eu aprendi, que eu assimilei na minha vida, eu quero passar para o meu aluno. É como eu falei pro Michel, eu ensino até o pulo do gato, né? Pode contar a história Pode. A onça queria muito comer o gato, né? Mas ela não sabia o que ela ia fazer, porque o gato era muito ágil. O gato pulava, o gato pegava passarinho no ar e ela pensava, como é que eu vou pegar esse camarada? Aí então ela foi e pediu o gato para dar umas aulas para ela, e o gato deu a aula para ela. Chegou um dia que o gato falou assim, agora acabou, não tem mais nada para ensinar. E a onça falou assim, é hoje que eu vou almoçar um gato. Aí ela esperou o gato a tá distraído e ela deu o bote. Quando ela deu o bote, o gato pulou para trás. Aí ela falou, mas isso você não me ensinou. Aquele era o pulo do gato. Então É eu isso. ensino o pulo do gato para quem quiser aprender. Não pretendo levar nada pro aquele lugar, não quero falar o nome, Não precisa. né? Porque lá o lugar Assim, a história do pulo do gato tu sempre ouviu, mas Já. sabia isso aqui? Não sabia. Tá vendo? agora você conhece a Agora já A história história do pulo do gato. do pulo do gato, né? Quero saber o pulo do gato. Então, e ele vai passar para você o pulo do gato. Isso é uma característica aqui da nossa escola, que a gente divide de fato esse conhecimento com os alunos, com aqueles que querem de fato aprender, né? Então a gente tem passado isso aí para todos. E acho que é uma questão até de respeito com os nossos alunos. Sim. Se ele a gente se propôs a dar aula para ele, a gente Sim, vai passar sim. isso aí para o nosso conhecimento. E o Então, nosso desculpa interromper, né? O nosso método, ele acompanha o ritmo do aluno. Ninguém vai te prender a uma peça e você ficar esperando tantos dias para aquela pessoa, para o restante da turma alcançar aquela peça. Vai ser o seu ritmo, né? Então, você tem um ritmo rápido, você vai mais rápido, você vai mais rápido com a gente. uhum. Né? Não precisa a gente te parar para você assimilar A gente vai botar você na caixinha e seguir, Não. Tava conseguindo voar, a gente vai incentivando tu dar o pulo, certo? Então a gente vai caminhando nisso aí. Então, assim, a gente já tá começando a caminhar aqui, passou rápido, né? A gente tá caminhando pro Passou final muito já. rápido. Passou rápido, né? Conversa boa passa rápido. Passa rápido demais. E diante, assim, depois de graças a Deus, de tanto tempo a gente trabalhando nessa profissão, eu falo isso de mim também, porque a gente tá já nessa brincadeira uns 28 anos, né, trabalhando, a gente poder ter prazer, Você, né, Michel? Você. certo? A gente poder ter... Não, mas quando eu falo assim de professor, de poder ter prazer de você passar isso, acho que é um amadurecimento que a gente teve, né? De a gente poder passar esse nosso conhecimento para frente, como você acabou de citar aí, uma geração que não queria passar o conhecimento. Eu sofri isso de, às vezes, chegar na bancada quando eu iniciei a minha carreira, era office boy, era faxineiro da oficina, eu, às vezes,
foram diversas vezes que eu parei do lado de um ourives e ele fechava a gaveta, certo? E hoje ele até é meu amigo, não trabalha comigo, não faz parte da minha equipe, mas ele é meu amigo. E a gente ri até dessa história hoje, porque a gente, assim, cara, era um tempo diferente, né? Então, conhecimento, acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, hoje você tá aqui ensinando, amanhã você é meu parceiro trabalhando junto. Eu tenho certeza que se você contar aqui, alguns alunos já fizeram serviço para você, já deve ter pedido uma ajuda de alguns alunos para poder fazer. Ó, tô cheio de serviço aqui, me ajuda você aqui. E hoje eu tenho alunos meus que eu contratei, que faz parte da minha equipe, tá trabalhando comigo. Então, acho que isso é o bacana, né? Muito. Essa coisa de egoísmo, isso é uma coisa ruim, uma coisa nociva, até para a própria pessoa, né? E vai morrer, vai carregar tudo para lá. Já ouvi uma história que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. É verdade. Por que é mais rico? Porque o cara, ele leva o conhecimento dele e não passa para ninguém. O camarada tem um projeto para realizar e fica com medo, não realiza, leva para lá. Então, aqui a gente está querendo passar o nosso conhecimento, né, o conhecimento do curso, né, não só de modelagem, mas também de ourivesaria e todos os outros, né? Vai existir uma pessoa, um professor, querendo que o seu aluno seja melhor do que ele. Eu acredito que é isso aí. Isso aí, eu vou falar pra você, isso aí é sabedoria. Porque, infelizmente, muita gente não pensa dessa forma. Tem medo de passar o conhecimento. Mas isso aí é a sabedoria de um Eu professor. acredito também que tem espaço para todo mundo, né? Tem uma... Não sei se é um negócio chinês, um ditado, provérbio, que diz que quando você passa conhecimento, você abre espaço para entrar mais conhecimento. E eu acho isso muito legal, isso, né? Porque se você pega todo o conhecimento, guarda só para si, porque até ensinando, você recicla, você vai... Você também disse isso, que até você aprendeu com... até aquela coisa que você já não sabia tanto fazer, ou que você ia cair no esquecimento, você vai ensinar para o aluno, você está reciclando ali, você está ficando atual. Então, ensinar é bom por isso, né? Uhum. Mestre, então eu vou te pedir para você fazer o seguinte, convidar os nossos ouvintes para poder se inscrever no curso de modelagem de cera aqui na nossa escola Miele Jorge. Bem, é um desafio? É um desafio? Hein? É um desafio fazer isso para a câmera lá? Lá. Olha, você faz o favor de vir estudar aqui na escola do Heller, tá bom? E nós estamos esperando você. E você vai se surpreender com a modelagem em cera, com a joalheria. Vai ficar surpreso, viu? Então, venha, porque nós estamos esperando você para estar aqui conosco, fazer parte dessa equipe, né? Essa equipe, da nossa turma. Equipe maravilhosa que chegou para fazer a diferença. É isso. Maravilhosa. Não só para quem quer, como hobby, né? Mas para quem quer ter uma fonte de renda a mais. De renda, botar no mercado. Botar no mercado de trabalho faz toda a diferença. Isso. Hoje a nossa escola tem trabalhado um pouco com esse objetivo de botar as pessoas no ramo, né? Então, assim, seja tem um lojista que nos procura para poder perguntar, Michel, tem um aluno capacitado aí? Tem um aluno bom? Hoje a gente tem pelo menos uns 10 alunos aí envolvidos trabalhando em outros lugares e aqueles que têm sua própria marca, começam a desenvolver sua própria joia, né? Então, a gente fica bastante feliz, é bem satisfatório isso aí. E vou deixar um momento final para você poder agradecer, ou falar aquilo que você quiser, ficar à vontade, mas desde já quero fazer o nosso agradecimento por ter aceito o convite de estar aqui com a gente aqui. A gente está muito feliz de você fazer parte da nossa equipe, é uma pessoa que eu, como profissional, sempre admirei muito, né? Então a gente já tinha feito alguma coisa, mas já ouvia falar muito bem também. E sempre eu falo isso,
muito melhor do que a gente ficar falando da gente mesmo é escutar as pessoas falando bem da gente. Então, sempre ouvi pessoas. Você sempre foi uma referência né, Obrigado. e a sua educação, você assim, só tá chegando para somar na nossa escola Miele Joy. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço por estar aqui hoje, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande que é fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas É divulgar. Pra fazer a modelagem é fácil, né? Divulgar. está fazendo perfeitamente. Eu tenho essa dificuldade, né? De mexer com as ferramentas, essas ferramentas novas, né? Então eu agradeço a oportunidade de eu poder falar sobre o meu trabalho, né? E também de estar aqui junto com vocês, né? Uma companhia agradável, bacana, né? E saber que a gente vai trabalhar junto, para mim é muito gratificante, né? E eu desejo a todos aqueles que estão nos assistindo que venham fazer parte da nossa equipe também, né? Fazer parte da nossa equipe. Fazer parte da nossa equipe, que a caminhada é prazerosa e é bonita. Com certeza. Eu, como ex-aluna e aluna para sempre, eu recomendo, porque foi aqui que eu me encontrei também. Eu vejo muita gente que tem outras profissões, mas quando elas entram nesse ramo, elas não querem mais sair. Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente se apaixona pelo que a gente faz. E a gente vê o que você é apaixonado pelo que você faz. E você é tão apaixonado que você quer mostrar para as outras pessoas essa paixão também. Isso é muito legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Celinha, também pedi para você poder falar onde o pessoal te acha lá, né? Seu Instagram. Meu Instagram é Maduarte Joalheria. Eu já estou fazendo várias peças e recebo encomendas também, com a ajuda do Michel, de todos os meus professores que são maravilhosos, né? O Rodrigo e o Marino, que não querem aparecer aqui, mas eles são incríveis, são horríveis, sensacionais. E, assim, eu sou muito grata a toda essa oportunidade que eu ganhei do Michel. E, assim, eu super recomendo para também as pessoas virem fazer aulas. Tem aulas experimentais também, Michel? Tem aulas experimentais. Tem aulas experimentais, faz o contato com a gente de cravação, de ourivesaria, de modelagem em cera e tem... E futuramente de lapidação. Lapidação também. Nossa, aí a pessoa fica completa demais. Se eu fizer tudo isso, eu vou ficar um nojo. Aí sabe o que você vai precisar? Depois de você fazer tudo isso, vai precisar da AUX Digital para você produzir o seu conteúdo digital, para fazer a sua propaganda e aí poder fazer, vender muito, né? Então fez a modelagem de cera, preparou para foto, pode montar o passo a passo, eles montam o passo a passo desde o início até o fim da produção. Os caras são bravos. E aí eu quero terminar fazendo esse agradecimento aos nossos parceiros, agradecendo vocês, todos são nossos parceiros aqui, quem nos ajuda a fazer esse podcast acontecer, certo? Então, a Luz de Lúcia, a gente falou muito deles aqui também. E aí você que está nos acompanhando, pode dar a sua sugestão, a gente poder trazer mais convidados, continuar batendo um papo aqui e vamos para cima. Tem mais. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Valeu.